professora de hoje, Marília Reis. Um prazer recebê-la. Aguardamos com muita ansiedade a sua vinda. Que bom que deu certo na sua agenda. Que Marília, muito bom, que bom. bem-vinda nessa essa turma aqui do Solidariedade Rio de Janeiro. A gente está com um programa de formação de lideranças durante quase 6 meses, 4 meses. E numa projeção mesmo de formar líderes de base, de formar grandes articuladores para o partido e fortalecendo todo o trabalho político que tem sido feito, principalmente pelo deputado Auro Ribeiro aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente trouxe essa oportunidade de estar junto, né, de reunir, estarmos juntos e construir uma plataforma juntas e construir uma visão de futuro e sustentabilidade para o partido, seu nome, claro, veio de um desejo que você tivesse aqui com a gente, falando um pouco desse poder público brasileiro. E eu quero dar as boas-vindas. Todos aqui são lideranças do Rio de Janeiro. A gente tem Rio de Janeiro capital, Baixada, Serra. Então, seja muito bem-vindas e muito bem-vinda, Marília, e abro espaço para a sua aula. Boa noite, Maíra. Boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite para falar de um assunto tão importante. Queria também começar agradecendo ao meu amigo Áureo Ribeiro, grande deputado, líder do nosso partido na Câmara, tem feito um grande trabalho. E a todos os companheiros e companheiras do Rio de Janeiro, esse estado tão querido, tão maravilhoso, que entrega tanto ao Brasil, mas que tem tanto a se trabalhar ainda, né, por ele. Então, é muito importante que as nossas lideranças tenham uma formação, né, uma formação sólida, um comprometimento sólido com os nossos princípios, os princípios do nosso partido, os princípios constitucionais do Brasil. A gente tem visto a nossa democracia constantemente ameaçada. Eu costumo dizer que a democracia é mais jovem do que eu. Eu tenho essa carinha, mas nasci antes de a democracia se consolidar. Nasci durante o período das diretas já, em 1984. E é, durante minha infância, né, até mesmo pela questão da nossa família ser diretamente implicada nessa luta, sou neta e filha de exilados políticos. Meu avô Miguel Arraes foi exilado político durante a ditadura militar, e junto com 9 dos seus 10 filhos. Então, participei bastante desde criança, e isso fez parte da minha vida. Eu queria começar me apresentando e convidando a quem quiser se apresentar também. Eu não sou professora, mas gosto muito dessa arte de a gente falar, de a gente explicar, principalmente assuntos importantes do nosso país. Eu sou advogada formada pela Universidade Federal de Pernambuco há quase 20 anos, há 18 anos. Tenho 41 anos, sou especialista em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul e fui vereadora do Recife por 10 anos, por 3 mandatos. Fui deputada federal por Pernambuco. Fui candidata a prefeita do Recife em 2020. Fui ao segundo turno. Nunca uma mulher tinha ido no Recife, ao segundo turno de uma eleição. Fui candidata a governadora de Pernambuco em 2022. E enquanto era deputada federal, fui candidata a governadora, também fomos ao segundo turno. Infelizmente não tivemos o êxito eleitoral, mas considero que tivemos uma grande vitória política, principalmente porque, pela primeira vez na América Latina, 2 mulheres disputaram o segundo turno. E foi bastante interessante, principalmente para nós aqui em Pernambuco, onde poucas mulheres participavam da política. Quando eu fui eleita deputada federal, na história do nosso estado, somente 3 mulheres antes de mim tinham sido eleitas deputadas federais. Então, são grandes avanços que a gente conquistou aqui no nosso estado. E hoje nós temos uma bancada de 3 mulheres, de 25 deputados federais, uma senadora, né? No ano de 2022, 2 mulheres foram para o segundo turno e foram eleitas uma governadora, uma vice-governadora e uma senadora da República. Então, estamos aqui fazendo história. Estou na vida pública desde 2008, quando fui candidata a vereadora pela primeira vez. Na época, fui a vereadora mais jovem eleita na Câmara do Recife. E tem algumas realizações que eu gosto de falar. Uma das principais foi
a questão da dignidade menstrual. Pela primeira vez no Congresso Nacional se abordou o tema da dignidade menstrual e hoje é um projeto que é referência no mundo inteiro. Não é? Até porque não é somente no Brasil, seja o país rico ou pobre, com maior ou menor intensidade, as mulheres vivem essa, essa dificuldade do acesso a artigos de higiene menstrual. E aqui no Brasil, pela primeira vez, foi abordado no Congresso Nacional esse assunto por mim, pelo nosso mandato, e depois se tornou uma pauta que conseguiu um feito que hoje no Brasil é bem difícil, que é unir polos opostos. A gente uniu esquerda e direita, a gente uniu todas as regiões do Brasil, a gente tornou uma pauta que não era somente das mulheres, foi um avanço para as mulheres, mas que se tornou uma pauta do país. E eu fico muito feliz de ter tido essa iniciativa depois de escutar vários debates que estavam acontecendo no mundo inteiro e a gente conseguiu hoje que as mulheres tenham acesso a absorvente de maneira gratuita. Eu me apresentei um pouco, queria agora, quem quisesse se apresentar também, até para eu ter uma ideia do público que está aqui, já perguntei, já a minha assessoria já tinha perguntado a Maíra, a Lara, se não me engano também, e ela disse que tinha secretários, né, subsecretários. Fui secretária da cidade do Recife também no ano 2013, fui secretária de Juventude e Emprego aqui da cidade do Recife, a gente cuidava da qualificação profissional e do direcionamento da empregabilidade, né? Um tipo de agência do trabalho municipal que a gente tem por aqui. Então, tem vários secretários municipais, tem subsecretários, tem lideranças de partido. Eu queria ouvir um pouco aqui rapidamente quem quisesse se apresentar para Marília, ter uma posso te noção. ajudar? Posso te ajudar na Pois não, mediação? Então pois não. vou trazer para a Elbia. Elbia, Boa noite. Eu sou a professora Elba, eu sou professora do ensino fundamental no município de Duque de Caxias, sou professora do ensino médio na rede estadual do Rio de Janeiro, sou tutora à distância num projeto que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é o Consórcio de Universidades Públicas, que é o CEDEC. Para mim é uma alegria aprender com pessoas tão gigantes, né? Mulheres tão gigantes. Tenho 46 anos, minha graduação foi em pedagogia, sou mestre em ciências da educação, especialista em supervisão e administração escolar e estou terminando em relações internacionais e geopolítica. E tenho me esforçado, né, ao máximo por conta da correria. Agora eu peço desculpas pela visão que vocês estão tendo, porque estou saindo da escola, mas é isso. Obrigada. obrigada. Obrigada, Elbia. Vou trazer o André. André, desejo melhoras para você. Obrigado, professora. Eu levantei a mão rápido porque eu tenho janelas curtas aqui, que o médico está puxando minha orelha. É um prazer mais uma vez estar aqui. Marília, é maravilhosa a sua história, tá? Parabéns pela vitória, pela trajetória sua e da sua família. Tá? Meu nome é André Rios, eu sou policial militar reformado há 20 anos, entrei para a Polícia Militar em 99, em 2013 eu fiquei na cadeira de roda, e passei por uma questão social que me via obrigado a morar dentro do Hospital da Polícia Militar durante 3 anos. De lá para cá, eu comecei a buscar meios para poder mostrar esse lado da segurança pública que não era abordado. Busquei a faculdade de Direito, me formei em Direito, hoje sou pós-graduado em Processo Penal, Penal Militar, Direito Militar, Branqueamento de Capitais e algumas outras coisas. Venho contribuindo para a questão da segurança pública nessa militância desde o Gabinete de Intervenção Federal, na questão da vitimização policial. De lá para cá, várias políticas nacionais de segurança pública e proteção de seus agentes vieram através desses grupos de estudo, né, porque eu acabo visualizando ali a falha da segurança pública no caso do seu agente e venho militando nessa questão. A militância ela me levou a alguns lugares, reverberando a minha voz, me deu a medalha Tiradentes, que é a maior raia do Estado, algumas outras medalhas e moções, e venho militando aí no campo da segurança pública há algum tempo, tentando mostrar de fato
o reflexo da segurança pública não só na ponta lá do que se passa na TV, muitas das vezes o reflexo que isso causa na família do agente de segurança pública pelo país afora. Obrigado a todos. Obrigada, André. Obrigada, André. Parabéns, Vou- André, pela luta. Agora só tem o Marquinho também aqui de Lagos que quer se apresentar. Marquinhos está on? Eu Ok, tô olhando de lado aqui, gente, porque eu tô aqui transmitindo no celular, mas estou acompanhando aqui pelo computador também, viu? Só para. Tô prestando atenção em vocês aqui. tá bom, Marília. Em primeiro lugar, também é um prazer imenso estar com você aqui. Eu acompanhei muito a história do teu avô, que foi uma referência para a gente, principalmente como o Brizola era aqui no Rio de Janeiro. Sua avó era uma outra referência que dava um conforto a gente para as mudanças desse país. Como eu estou com 61 anos, eu presenciei muita coisa nessa época da transformação. Inclusive, até eu estou escrevendo um livro, Um Brasil Visto por um Brasileiro, uma coisa que eu estou ainda finalizando para falar sobre essas questões todas, não só da política, como a economia do país. Né? Não é o Brasil visto pelo economista, não é o Brasil visto por um jurista, é visto por um brasileiro, um simples brasileiro que andava atento vendo tudo isso. Mas a minha honra principal é ser a primeira pessoa a coordenar a equipe de coleta de assinaturas para a criação do Partido Solidariedade. Quando o Paulinho da Força me ligou, porque eu fui presidente da Força do Rio de Força Sindical do Rio de Janeiro, sou diretor nacional da Força Sindical, e lá então a gente reuniu todos os sindicatos do Estado para que a gente pudesse estar trazendo as assinaturas numa centralizado na capital, no Rio de Janeiro. E hoje eu estou, né, na Subsecretaria de Trabalho, porque nós aqui no município de São Gonçalo, que é o segundo maior em população, não tem secretaria, mas o Áureo, com a sua habilidade, com a sua forma de construção, ele consegue conduzir de forma de excelência não só os partidos de direita como de esquerda, que o mais importante disso tudo que a gente vê é a população que tem que ganhar. Então é um prazer imenso estar falando contigo, até pelo outrora eu ter toda aquela visão da tua família, né? Eu tenho isso comigo, ninguém me contou, eu vi. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigada, Marquinho. Vou fechar com o Eric, pode ser? Que agora a gente está aqui. Eric, você é o último inscrito aqui. Boa noite, não sei se vocês me ouvem bem. Boa noite, professora Maíra, professora Marília. Um prazer enorme estar com vocês aqui nessa aula super importante e super esperada. Todo mundo muito ansioso pela aula, com certeza, com tantos colegas aqui importantes. Eu sou Eric Herrero, eu sou artista, sou músico, tenho 22 anos de carreira, sou cantor lírico, carreira pelo Brasil, América do Sul, alguns países da Europa. Sou de lá da Zona Leste de São Paulo, mas moro aqui no Rio, tenho meu filhote carioca. A música transformou a minha vida, quebrou paradigmas e me fez chegar ao Conselho Estadual de Política Cultural, depois eu fui presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, tenho formação de tecnólogo da produção cultural, com uma MBA em gestão pública, outro MBA em ciência política, fiz uma formação Renova BR no ano passado, ganhei um dos prêmios ali da entrega, né, do Dia de Renovar, e estou à frente da diretoria artística do Teatro Municipal do Rio de Janeiro desde 2022. Teve uma missão super árdua de reabrir a casa depois da pandemia, e com todo o apoio da presidente da Fundação Clara Paulino. E nós temos hoje um teatro pulsante, efervescente, com uma média de público por noite de quase 1.900 pessoas. Então, estou aqui, isso tudo que também trabalhando ali no Conselho de Cultura do Estado, ao lado da nossa secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, e com o apoio também do nosso líder de Estado, Áureo Ribeiro. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês essa noite. Boa noite. Obrigada, Obrigada, Eric. Eric. Acho que encerramos. Marília. Tinha alguém pedindo para falar, acho que foi Arthur. Arthur. Isso. Oi, Marília, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Arthur, tudo bem?
Olha, não sei se você sabe. Saber você deve saber, mas Rio de Janeiro é importante também. Na história de Miguel Arraes, nós tivemos aqui em 2016 uma homenagem a ele através da Vila Isabel. Não sei se você participou, Eu mas a estava Vila aí. Isabel. Ah, então. A Vila Isabel, ela homenageia o Miguel Arraes. Miguel Arraes foi 3 vezes governador, se eu não me engano, né? Eu quero dizer Foi. que hoje eu estou muito feliz em saber que a gente vai participar de uma aula de alguém que traz uma bagagem muito importante para o nosso país, que é responsável também por tudo aquilo que nós vamos fazer daqui para frente, porque com certeza nós iremos aprender muito com esta aula, assim como temos aprendido nas demais. Meu nome é Arthur, eu sou advogado, atuo na área criminal aqui no estado do Rio de Janeiro e tenho um trabalho voltado para os idosos, que são tão vulneráveis, não só aqui no Rio, mas em todo o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar e estou muito feliz pela aula. Obrigada, Arthur. Ah, Eu tava aí em 2016, foi o ano do centenário de Miguel Arraes. Ano que vem já vai fazer 10 anos, né? No instante o tempo passa. verdade, E foi uma homenagem bem bonita. E eu já verdade. foram boas essas abordagens falando sobre meu avô, porque eu também já ia começar a falar sobre ele, inclusive sobre a história dele, que vocês, acho que muitos de vocês já conhecem, até porque Arraes, Brizola, Valdir Pires, diversas lideranças de esquerda do Brasil foram emblemáticas nesse nosso processo, né, de construção democrática. E com a Raj não foi diferente. Ele, durante o exílio, continuou buscando a construção da soberania e da construção de estados nacionais na África, por exemplo. Ele, durante o exílio, ele teve em mais de 80 países convidado e recebido como chefe de Estado, assim como Brizola, assim como outras lideranças políticas. Inclusive, quando a gente vê hoje, eu queria levantar alguns temas aqui que a gente pode polemizar um pouco, mas eu acho que é importante, inclusive porque o nosso partido é um partido que respeita que dá uma liberdade, né, às nossas lideranças, aos nossos filiados, de pensar diferente, de acordo com a realidade de cada região, de acordo com sua história de vida. Eu, particularmente, sou uma pessoa de centro-esquerda, até por conta da minha formação dentro de casa, eu não podia ser diferente. Eu, desde muito cedo, convivi com lideranças políticas de esquerda, de centro-esquerda, com exilados, com pessoas que foram presas, torturadas, com parentes de desaparecidos e mortos assassinados pela ditadura. Então, esse é o meu posicionamento, e sem dúvida alguma, em diversos momentos da nossa conversa aqui, que eu acho que é mais uma conversa, um debate do que uma aula, vocês vão notar esse meu posicionamento mais à esquerda, e eu quero levantar alguns temas para ouvir também a opinião de vocês, até porque o estado do Rio de Janeiro é um estado bem diferente da realidade em que vivo, apesar de que busco sempre entender o Brasil e suas contradições como um todo. É muito importante que a gente tenha essa noção para a gente entender o que acontece no Nordeste, a gente saber o que está acontecendo em cada estado, e principalmente em um estado tão importante como é o Rio de Janeiro. Então, vou lançar aqui alguns temas para o debate. Bem, eu dividi um pouco eu estruturei um pouco a nossa exposição em alguns níveis, né, em alguns tópicos que parecem ser básicos, mas o que eu quero debater com vocês são as contradições deles. Por exemplo, o que é o poder público? A gente não tem como falar sobre o que é o poder público sem falar em separação dos três poderes. E acredito que todos vocês, né, até por serem agentes políticos de uma maneira geral, sabem muito bem dessa divisão de União, estados e municípios e das competências principais de cada um. Eu sempre comparo o nosso sistema federativo com um condomínio em que o condomínio em geral é a União, e que o condomínio tem vários blocos. Os blocos são os estados e os municípios são cada apartamento. Então, eles funcionam de maneira independente, mas integrada entre si, diferente de outras nações que têm o sistema federativo, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, o que é importante? A gente saber quais são as competências constitucionais de cada um,
e o quanto é importante respeitar essa divisão de cada um deles. Mas o nosso sistema federativo está constantemente sofrendo ameaças enfim, de ter a competência de cada um invadida, mas, ao mesmo tempo, é importante a participação de um ente federativo junto com o outro para que a competência individual de cada um funcione bem. Eu dou muito exemplo da segurança, e vocês aí no Rio, eu acredito que um dos maiores desafios que vocês têm, eu já ia perguntar, mas eu acredito que seja a segurança pública. E eu não vejo como a gente dá andamento à questão da segurança pública, ter resultados positivos sem a intervenção do município. E eu digo isso porque estudei bastante o tema quando fui candidata a prefeita. Hoje a gente tem na cidade que é administrada, uma das cidades do Brasil, maiores do Brasil, que é administrada pelo Solidariedade, a segunda maior cidade do Brasil administrada pelo Solidariedade está aqui em Pernambuco, é o Cabo de Santo Agostinho, que é a cidade mais violenta do estado, e a gente está completando hoje 75 dias sem feminicídio e mais de 60 dias com redução constante de homicídios. A gente já conseguiu reduzir mais de 50% de homicídios no Cabo de Santo Agostinho com políticas municipais integradas com políticas estaduais. Então, é muito importante que a gente compartilhe essas experiências e que a gente busque cada vez mais ter a competência de cada ente federativo respeitada. E aí eu vou lançar um debate para quem quiser dar sua opinião, falar sobre. A gente tem vivido vários questionamentos, inclusive da própria imprensa, sobre as emendas parlamentares. São importantes? São. E vocês vão ouvir aqui a opinião de alguém que foi deputado federal até a legislatura passada e vamos aí, espero estar no tapete azul depois dessa próxima eleição, né? Nosso foco é conseguir entrar na disputa para o Senado. Mas eu tenho uma opinião de que as emendas parlamentares, da maneira como estão postas hoje, elas ferem totalmente esse princípio da separação dos poderes. Inclusive, existe aquela teoria dos pesos e contrapesos. É necessário haver um papel do legislativo de fiscalização do executivo e de criação de leis, inclusive de avaliar os vetos, de derrubar ou não os vetos, como foi no caso do meu projeto da dignidade menstrual. Bolsonaro vetou o projeto, a gente conseguiu derrubar o veto, mas quem tem que dar a diretriz de para onde deve ser investido, quais são as políticas públicas que devem ser feitas, é o Poder Executivo. Isso não significa que o Legislativo não possa chegar e buscar direcionar recurso A, B ou C para o município, mas dentro de uma diretriz de política pública que vai ser definida pelo Poder Executivo. E não é isso que a gente está vendo acontecer hoje. A gente está vendo um total descontrole em relação a esse direcionamento. Por quê? O que é que a gente via antigamente? O Poder Executivo, ele lançava programas, por exemplo, quando se resolveu expandir as unidades de saúde da família. Houve essa expansão, houve um aumento no investimento da saúde e havia, lógico, a busca dos parlamentares para levar mais unidades de saúde para municípios em que eram sua base eleitoral, isso sempre aconteceu, mas dentro de uma diretriz política. Hoje o que a gente vê após o teto de gastos, que eu não chamo de teto de gastos, é teto de investimento, pelo menos para o Nordeste, houve um teto em relação aos investimentos, porque a gente precisa de muito mais escolas, precisa de muito mais atenção básica de saúde, precisa de muito mais investimentos para que a gente alcance o nível de desenvolvimento de outras regiões do país. Então, com esse teto de gastos, os municípios nordestinos ficaram reféns de conseguir emendas parlamentares para poder manter a saúde funcionando e raramente conseguir alguma expansão. Mas o que a gente tem visto é isso, as emendas parlamentares têm sim suas áreas definidas, mas não uma política pública que deva ser seguida. Então, eu queria ouvir vocês também em relação a isso, o que é que vocês pensam, inclusive como gestores municipais, muitos que são secretários, o que é que pensam sobre
sobre a realidade de hoje das emendas parlamentares. Se alguém quiser opinar, eu agradeço bastante. André, está com você. Bom tempo para debate, né, Marília? O que a gente vê hoje realmente é a flexibilização dessa regra das emendas, né? E falar de freios e contrapesos no Brasil, falar de pacto federativo é uma coisa que não dá para levar muito ao pé da letra, né? À medida que os poderes eles vão se corroendo entre si ali, na busca ali, cada vez mais poder, por cada vez mais articulação. Eu acho que o executivo ele está refém dessa própria busca, né? Por mais que acabou pro legislativo, né? Concordo, em gênero e número e grau com o que você está colocando, né? Eu acho que o sistema de programas, você entregar o programa para um parlamentar executar na sua cidade, é bem mais transparente, bem mais eficiente. E dentro do programa já está o escopo que a própria professora Marília explicou, que pode ir para áreas diversas, né? Quando a gente centraliza a emenda num parlamentar, nós sabemos, né, interno da política que o peso do parlamentar ele vai determinar a emenda que ele vai ter, que acaba deixando a população refém, né, de uma decisão tomada muitas das vezes não pensando no interesse coletivo, mas pensando em si, a manutenção do poder por si só, né? Essa flexibilização toda, essa falta de transparência foi um meio que o executivo criou, né, para poder buscar apoio do legislativo e, ao mesmo tempo, acabou refém do teu próprio mecanismo. Meus 20 centavos aí de contribuição, não sei se eu fui muito raso, mas é por aí. Foi ótimo. Mais alguém quer falar? Não. Tem a Elba André, e o pois não. As emendas constitucionais, eu fico assim um pouco preocupada, porque em outros países a Constituição ela é menos flexível, parece que ela não perde muita identidade. O Elbia, meu temor em relação às emendas. desculpa te interromper, a gente está falando sobre emenda parlamentar, Ah, perdão. sobre a questão do orçamento, do legislativo interferir excessivamente no orçamento e isso fere um pouco o princípio federativo, o princípio da divisão dos três poderes, entendeu? Perdão, professora. Desculpa. Imagina, Peixão, quer falar? Boa noite, Marília. É Marília e Maíra, né? Uma é a Raiz, outra é Moraes. Só para confundir, só me apresentar, eu fui prefeito, né, de 2021 a 2024, saí agora em dezembro. Essa questão do kit aí, que você levantou, que a autoria de sua foi de grande importância, só que é aquilo que eu vou ler. Você falou, o país com essa divisão, quando vem da esquerda, a direita não quer aderir porque é um programa, mas eu aderi, né, fiz a distribuição no passado, junto com a Secretaria de Educação, foi um sucesso. E falando agora de emenda, eu acho que cada um que senta na sua cadeira que sabe a sua necessidade. A maioria dos municípios hoje depende das emendas, principalmente as emendas federais, que aqui no Rio de Janeiro tentaram fazer com os deputados estaduais também, mas era muito pouca e não dava muito resultado. Então, a gente fez um governo totalmente voltado com as emendas. Eu acho que ela tem que ser, sim, avaliada na questão do destino, né, da onde que vai ser colocada, mas também não pode ser assim vista como uma barganha,
ou algo que prejudique, né, os cofres públicos, porque a maioria dos municípios, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem a questão do ROIT. As cidades que vivem de ROIT são totalmente independentes, não dependem de emendas, mas nós, que somos municípios menores, a maioria depende sim. Tem que haver uma regulamentação, tem que haver o estudo, mas não pode ter essa questão do bloqueio, como houve ano passado. Em julho, bloquearam quase 20 milhões nossos, foram liberar em dezembro, porque estava ainda a negociação do orçamento e a reforma tributária, e depois bloquearam. Isso deu um prejuízo muito grande, até para o fechamento do meu mandato, e a gente tem que ser visto como seria feita essa regulamentação, mas os municípios pequenos, principalmente o Nordeste, conversei já muito com os prefeitos do Nordeste, que também passam por essa dificuldade e dependem dessas emendas. Muito bem, Leandro, é verdade. Só ressaltando que eu não sou contra emendas, tá? Eu acho que é extremamente necessário. O parlamentar está na ponta, está enxergando qual é o problema. Agora, elas têm que ser realizadas dentro de diretrizes de políticas públicas, de ações, de programas, né, de projetos. Então, tem que ser realizadas dentro de eixos que sejam determinados pelo Poder Executivo, para que não haja uma interferência, né, entre um poder e outro, mas que é necessário, é extremamente necessário, principalmente em relação à educação política das pessoas. Porque o que é que acontece hoje no Brasil? A gente vê uma população que ela não sabe qual é o papel exato do parlamentar, que é importantíssimo. Ela não sabe qual é o papel do vereador, do deputado estadual, do deputado federal ou do senador. Até mistura uma coisa com a outra, pensa que efetivamente o parlamentar tem a obrigação de fazer obras. Então, quando o parlamentar chega no município, por exemplo, para dar uma entrevista, a primeira coisa que o comunicador pergunta é: deputado, quanto você conseguiu enviar para o município? Quanto você enviou? Quantos milhões você enviou? Quantos tratores? Aqui no Nordeste tem muito isso, de trator, de retroescavadeira, de maquinário agrícola, né? Quantas caixas Ministério do d'água? Quantos Desenvolvimento. postos você furou? Então, termina deseducando a população, que a gente precisa tanto mostrar a elas, a essas pessoas, a importância de um parlamentar, do que é que o parlamentar está fazendo ali. A população termina achando que é obrigação do parlamentar fazer obras, quando na verdade é obrigação do poder executivo. Então, o que é que a gente viu, por exemplo, acontecendo nos últimos anos, no tempo de Temer e de Bolsonaro? Parlamentares, muitos deles que, claro, exercendo seu direito, aí quem concorda ou não concorda, mas que estavam lá decidindo o futuro da classe trabalhadora, o futuro do Brasil, decidindo sobre a Previdência, sobre como iam ser as novas regras da aposentadoria, decidindo sobre quais iam ser as regras da legislação trabalhista, né, como ia ser a atualização da legislação trabalhista agora, nessa legislatura, decidindo a reforma tributária, que, na minha opinião, na verdade, mudou muito pouco, porque o que a gente precisa mudar no Brasil é o conceito de reforma, o conceito da tributação, que hoje a gente vive num conceito que foi pensado na década de 50 e entrou em vigor na década de 60, que é de taxar muito mais o produto do que a renda. E apesar de a gente ter tido já esse avanço da isenção de imposto de renda para quem ganha a partir de até 5 mil reais, a gente vê que continua esse conceito de taxação de produtos. E a gente viu na reforma da Previdência uma grande discussão de qual produto ia ser isento, qual produto ia ser taxado mais, qual produto ia ser taxado menos. E o que é que acontece? Um rico, vamos supor, vamos falar de um produto supérfluo, um esmalte. Uma mulher rica, ela paga o mesmo valor de tributo, o mesmo percentual de tributo que uma mulher pobre, que vai comprar um esmalte na farmácia. Então, essa é a injustiça tributária que a gente vive no Brasil. E tudo isso está sendo discutido pelos deputados, pelo Congresso, de uma maneira geral. Mas o que é que a população termina se preocupando? Quantos milhões
aquele deputado, ou aquele senador, ou aquela deputada, ou aquela senadora levou para a região ou levou para a cidade. Então, isso é prejudicial para a educação democrática que a gente precisa promover no Brasil, e isso afeta diretamente a consolidação da democracia, porque a gente vê uma democracia que é jovem, que é pouco consolidada, que é constantemente atacada, haja vista os atos tanto de aquartelamento, né, das pessoas acamparem na frente dos quartéis até o 8 de janeiro, que pedia a derrubada de um presidente eleito, independentemente da opinião de cada um sobre a dosimetria da pena dessas pessoas. Mas tem que se ter em mente o seguinte: todo mundo que estava lá, seja vendendo uma bandeirinha, seja melando a estátua de batom, ou seja depredando, fazendo arruaça dentro dos poderes, todas aquelas pessoas tinham uma intenção: derrubar um presidente democraticamente eleito. E a gente não pode admitir que isso aconteça no Brasil. Mas por que é que acontece esse tipo de atitude? Porque nós não estamos contando bem a história. Nós não estamos buscando, dia a dia, consolidar uma democracia que é tão recente e que, ao longo da nossa história, desde a independência do Brasil, foi tão atacada. Então, eu acredito que é muito importante que a gente mantenha, que a gente preserve todos esses princípios da administração pública, da gestão pública. Eu, desde a faculdade, eu utilizo uma, uma palavrinha para lembrar dos princípios constitucionais do artigo 37, que é o LIMP, né? LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que é a legalidade? O agente público só fazer o que está estritamente na lei. Não está na lei, não pode ser feito. E também, se não tiver na lei algo que ele infrinja, ele também não pode ser punido. A impessoalidade, tratar todos de maneira igual, e também o gestor não fazer promoção pessoal em cima do que está fazendo em sua gestão, e que serve também para os parlamentares. Moralidade, agir com ética, que vai além da legalidade. Muitas vezes é legal, mas não é moral. A publicidade, muita gente fala, governo X está gastando muito com publicidade. Mas, gente, é necessário informar as pessoas o que está sendo feito, o que está acontecendo, até para que as pessoas criem seu juízo de valor e olhem: poxa, isso aí é verdade, isso aí que está sendo mostrado é verdade, condiz com a realidade da minha cidade. Então, até para que a população avalie se realmente aquilo está sendo feito, tem que haver publicidade, né? Claro que com os devidos, comedidamente, né? Não significa que você tem que gastar rios de dinheiro com publicidade. E eficiência, que é sempre buscar os melhores resultados. Então, eu uso essa palavrinha LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, para lembrar dos princípios constitucionais da gestão pública. E vamos falar sobre algo importantíssimo que tem tudo a ver com o nosso tema aqui da exposição e com o que o nosso partido defende, que é como a gente utilizar o poder público para a gente alcançar uma sociedade efetivamente progressista. E, para mim, tem algo básico nisso: a diminuição das desigualdades. A gente tem que lutar todos os dias, a gente tem que educar os nossos filhos dentro de casa, e nós que somos agentes políticos, agentes públicos, a gente tem que buscar todos os dias diminuir as desigualdades. Sem a diminuição das desigualdades, sem o respeito ao que é diferente, sem a tolerância, a gente não vai para frente. E a gente está vivendo um momento muito complexo da história do Brasil, em que há dois polos, e eu, inclusive, me incluo num deles. Eu sou de centro-esquerda, eu defendo que esse governo dê certo, eu luto para que esse governo dê certo, e de várias maneiras possíveis, mas a gente precisa buscar unir o Brasil. Inclusive, um dos slogans do governo Lula, do atual governo federal, foi união e reconstrução, e que eu acho que é importantíssimo. Se a gente não buscar unir o país, em vez de desagregar, em vez de desunir, em vez de alimentar bolha A ou B,
a gente não consegue reconstruir o Brasil precisa de uma reconstrução diante de tanta desconstrução que a gente viu acontecer nos últimos anos. O próprio impeachment já gerou um clima de insegurança jurídica, de instabilidade política, que colocou o Brasil no cenário internacional de maneira vulnerável. A própria questão da vacina aqui no Brasil, a forma como foi tratada a vacina da Covid, deixou o Brasil numa situação vulnerável. Então, é essencial para nós que estamos no dia a dia, sejam lideranças municipais, estaduais ou nacionais, que a gente busque todos os dias a união, que a gente tenha nossos posicionamentos políticos, seja de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro-de-direita, mas que a gente respeite quem pensa diferente. Eu fui criada num ambiente em que via Miguel Arraes dialogando, por exemplo, com Inocêncio Oliveira. Não sei se vocês lembram dele, ele foi presidente da Câmara, assumiu presidência algumas vezes, mas era um político de direita, da direita clássica aqui de Pernambuco. Via Miguel Arraes dialogando com Marco Maciel, com Antônio Carlos Magalhães, com pessoas que tinham pensamentos diametralmente opostos ao dele, e a gente não vê isso acontecer hoje. E eu sempre penso o seguinte, eu posso discordar com tudo que você diz, mas eu tenho o dever de escutar, até porque quem tem ideia fixa, pessoal, é doido. Então, muitas vezes alguém que pensa totalmente diferente da gente pode dar um insight para a gente pensar melhor, para a gente ter ideias melhores, para a gente flexibilizar um pouco o nosso pensamento. Então, eu acho muito importante a gente frisar essa questão. A gente não diminui a desigualdade fomentando divisão, fomentando discórdia, fomentando que famílias se dividam, que amigos deixem de ser amigos, que pessoas bloqueiam um ao outro no WhatsApp porque defendem candidato A ou B. Até porque Lula e Bolsonaro deixaram de ser pessoas, passou a existir o lulismo e o bolsonarismo. Então, são ideias, são vertentes ideológicas que vão muito, muito além de pessoas. E é importante que a gente lembre qual é realmente a vertente ideológica da esquerda, da centro-esquerda e da direita, da centro-direita. Eu, particularmente, defendo um Estado que proporcione essa diminuição das desigualdades, como, por exemplo, com a política de cotas. Eu digo por mim, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, que na minha época não existia cotas, e o curso de Direito era um curso extremamente elitista. Quem conhece aqui o Recife, quem não conhece, quando vier, pode me dar um toque, que eu faço questão de mostrar essa cidade maravilhosa que a gente está. Inclusive, eu nem estou no Recife, viu, pessoal? Eu estou aqui no Sertão, cheguei agora há pouco, estou na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Vou para atividades políticas daqui a pouco, mas o Recife tem um prédio histórico da Faculdade de Direito. Lá estudaram Dom Pedro II, Castro Alves, Joaquim Nabuco, figuras, Miguel Arraes, figuras proeminentes da história. Rui Barbosa também estudou lá. Então, figuras proeminentes da história do Brasil. E sempre foi um curso bastante elitista. Na minha turma, se formaram 80 pessoas, somente 2 pessoas negras. Lá tinham 2 pessoas de escola pública, o resto tudo das escolas de elite do Recife. Do Recife não, do Estado, até porque naquela época não tinha havido a interiorização do ensino superior. Quem quisesse fazer curso superior tinha que ir para o Recife. Meu marido, por exemplo, ele é do Sertão, de uma cidade próxima de onde eu estou aqui, um pouco mais de 100 quilômetros daqui de onde eu estou, mais longe de 100 quilômetros daqui de onde eu estou, e ele precisou ir fazer o ensino médio no Recife, porque não tinha próximo a ele universidades, não tinha cursos superiores, tinha alguns cursos de formação de professores, mas para quem quisesse fazer medicina, direito, engenharia, tinha que ir para as capitais. Então, a gente vê hoje uma universidade federal diferente, muito mais democrática. Isso proporciona vivências diferentes para aqueles alunos que com certeza serão profissionais diferentes. Isso foi uma grande conquista de diminuição das desigualdades, de a gente entender que as pessoas não nascem com as mesmas oportunidades. E eu sonho
que as minhas filhas, eu sou mãe de 3 filhas, uma de 9 anos, uma de 3 e uma de 2 anos, que elas vivam em um mundo mais justo, com oportunidades menos desiguais, no mínimo menos desiguais. Eu gostaria de que elas sentassem numa banca de escola junto com filhos de pessoas que são menos privilegiadas, mas eu tenho certeza de que com essa luta nossa em conjunto a gente vai conseguir essas conquistas. Então, é muito importante que a gente enfatize o papel do poder público nessas políticas públicas, programas e ações de diminuição das desigualdades. E a gente pode destacar alguns deles, como, por exemplo, como o orçamento público pode levar a essa diminuição das desigualdades. O Bolsa Família é de extrema importância. Eu, quando fui secretária de Juventude, Qualificação Profissional e Empregabilidade, a gente também tinha a oportunidade de encaminhar aqueles jovens e adultos para o Cade Único para receberem o Bolsa Família. E a partir do momento que aquela pessoa tinha um pouco mais de dignidade, que ela podia chegar lá para buscar um emprego, para entregar seu currículo, mas não estava. A roupa que ela tinha para vestir antes era uma bermuda, era um chinelo, uma havaiana com aquele preguinho lá para a havaiana não se desmontar. A partir do momento que ela tem condições de colocar uma calça comprida, de colocar um sapato, de colocar uma camisa e ir lá atrás de um emprego, óbvio que as chances dela diminuem. Óbvio que depois de ela estar com aquela dignidade maior, de estar com autoestima melhor, de estar com aquela oportunidade de chegar e se apresentar para um trabalho, óbvio que as chances dela aumentam. E ela não tinha aquela realidade de antes porque ela queria. Ela tinha uma realidade de extrema exclusão social, porque nós vivemos numa sociedade historicamente desigual. Então, é importante que o poder público atue para que cada vez mais essas diferenças diminuam. E aí a gente pode citar alguns exemplos. O próprio SUS, que a gente vê muita gente da direita atacando o SUS, colocando como exemplo as políticas dos Estados Unidos, os seguros de saúde que os Estados Unidos têm, mas o SUS é um dos melhores sistemas. O SUS aliás, acho que do mundo é o melhor ou um dos melhores pensados para atender na universalidade. Agora, óbvio que isso tem um custo, que isso tem uma evolução que a gente precisa continuar trabalhando nela. Eu cito o exemplo de uma amiga minha que é chilena, ela inclusive é neta de Salvador Allende, até pouco tempo era ministra da Defesa no Chile, e ela um dia veio para minha casa no Recife com os 2 filhos dela eram pequenos na época, e eles passaram mal. Eu levei ela no hospital do SUS que tinha um médico pediatra que era chileno. Eu disse, não, vou levar para o médico pediatra se comunicar melhor com as crianças, e depois de ela ser atendida, ela ficou me questionando: mas onde é que eu pago? Eu disse: não, aqui não paga. Ela pensava que eu não estava querendo cobrar ela, que eu tinha pagado por ela. Até ela entender que aqui no Brasil existia esse sistema, existia sim a saúde particular, mas que existia esse sistema público e que era tão bem atendido como ela foi naquele hospital, demorou um pouquinho. Então, eu friso o SUS, o, o SNI, né, que é o Sistema Nacional de Imunização. A gente viu o quanto foi importante durante a Covid, e aí relembrou a muitos adultos, inclusive a mim não, né, que eu engravidei muitas vezes, então a gente termina tomando muitas vacinas, mas alguns adultos, o quanto é importante se manter em dia com as vacinas e defender a vacinação e defender o SUS. O Fundeb, por exemplo, é imprescindível o Fundeb nesse momento, que a gente tem essa melhor distribuição dos recursos. A transferência de renda, como já falei, Bolsa Família, é essencial. Eu tive a oportunidade, eu não sei nem se posso chamar isso de oportunidade, mas vi de perto o quanto a gente tinha no interior de Pernambuco pessoas morrendo literalmente de fome, crianças sem andar. Aqui em Pernambuco, houve um programa bastante inovador chamado Chapéu de Palha. Por quê? Durante muitos anos, muitos séculos aqui, a economia principal do estado foi do agro e dos latifundiários que tinham plantações de cana-de-açúcar.
Só que a cana-de-açúcar é um produto sazonal. 6 meses tem plantação e colheita, 6 meses não tem. E durante os 6 meses que não tinha plantação de cana-de-açúcar, aqueles trabalhadores da cana-de-açúcar viviam em situação de escravidão, viviam em situação de pobreza extrema. Inclusive, lá em 63, começou o trabalho de Miguel Arraes. Eu queria até apresentar um pouco a vocês, porque foi algo para a época muito à frente do seu tempo. Houve o trabalho de Miguel Arraes para que esses trabalhadores tivessem direitos trabalhistas. Desde 1943 a gente tinha a CLT, mas em 62 a gente não tinha para aqueles trabalhadores do campo direitos trabalhistas, eles não tinham direito à jornada de trabalho, a férias, a 13º, eles viviam em uma situação de extrema miséria, eles não comiam carne, eles não comiam proteína, e naquele solo onde é plantado a cana-de-açúcar, não nasce mais nada, porque o solo é tão castigado pela química, pelos agrotóxicos que são utilizados, que só nasce cana-de-açúcar. Então, ele colocou na década de 60, quando era governador, aqueles trabalhadores, e minha tia Ana Arraes, que foi ministra do TCU, que foi deputada federal, ela já era maiorzinha na época, e ela disse que os trabalhadores iam vestidos de saco de açúcar. Eles faziam a roupa com saco, porque eles não tinham eles não tinham roupa, eles não tinham acesso à roupa. As crianças ficavam nuas até 7 anos de idade. Elinete, eu não estou falando sobre coisas que Lula fez, eu estou falando um pouco da história de Miguel Arraes, que eu acho que é importante para quem é político no Brasil conhecer. É, Agora, Bolsa Família foi algo que Lula fez e que eu defendo como uma política de diminuição das desigualdades sociais. Então, foi colocado ali trabalhadores para negociar com os senhores de engenho. Esse foi um dos motivos que ele foi considerado comunista e foi preso e foi expulso do Brasil. E o programa Chapéu de Palha foi uma política pública que garantiu que essas pessoas que durante 6 meses viviam em situação de escravidão tivessem uma renda. E isso desagradou muita gente. Por quê? Porque durante esses 6 meses eles trabalhavam como escravos, eles ganhavam um pouquinho de comida para trabalharem ali, fazendo diversos serviços, trabalhos braçais. E aí, quando se ia verificar quando é que tinha mais mortalidade infantil, naquela época, eu presenciei aqui no meu estado, em Pernambuco, crianças com 7 anos de idade que não andavam. Quando eu ia junto com o meu avô, ainda muito jovem, comecei a andar com ele muito jovem, ainda, uma vez sem entender direito a situação, eu cheguei para uma senhora que estava com a criança grande no braço e disse: Moça, bota ela no braço, a senhora vai se cansar. Ela disse: Mas ela não anda, minha filha. A criança tinha uns 7 anos de idade. Então, com o Bolsa Família, desde que começou a haver o Bolsa Família, a gente não viu isso mais acontecer. Então, essa é a realidade, não somente de Pernambuco, mas de diversos estados do Brasil. E vou falar, sim, sobre políticas que começaram, sim, a serem universalizadas no governo do presidente Lula, porque acredito que diminuiu bastante a desigualdade social. Agora a gente tem ainda um longo caminho para percorrer. Como falei, eu defendo que o poder público tem um papel crucial, um papel de responsabilidade de diminuir as desigualdades. Quem defende o livre mercado, quem defende a meritocracia, respeito o seu ponto de vista. Quem quiser se pronunciar também e falar sobre isso, eu acho que é muito importante, mas é diferente do que eu penso. Quem sabe também você pode me convencer de algum ponto de vista que você defenda e que seja diferente do meu. Eu estou sempre disponível para escutar e, quem sabe, concordar ou discordar, e se eu discordar, vou ter argumentos para isso, embasados em questões, em artigos que li, em livros que li, em muito do que estudei, porque eu gosto bastante de estudar não somente a realidade do Brasil, mas de outros países, não somente a realidade de Pernambuco, mas de outros locais. Então, é importante que a gente entenda o que são políticas públicas. Mas antes disso, alguém tem alguma colocação para fazer? Se você está discordando, não tem problema nenhum, não. A gente pode fazer as intervenções
que devem ser feitas e debater. Eu acho que a gente só enriquece o conhecimento de todo mundo, inclusive o meu. Marília, boa noite, tudo Mari- bem? Um minutinho, tá? A gente tem as mãos levantadas. Então, a Lilian que está aqui como na primeira da fila. Podemos, Lilian? Isso. Boa noite, Marília. Boa noite, querida. Boa É, noite. Dá para você colocar a Lília começou a aqui na falar, tela para eu ver? você começou a falar sobre orçamento, né? Eu fui deputada federal também. Então, a gente colocava as nossas emendas parlamentares e elas eram contingenciadas, elas não chegavam aonde a gente queria. E eu te parabenizo por você falar de dois grandes nacionalistas, homens maravilhosos. Um deles é o Brizola. E o Brizola dizia assim: é pelo orçamento que se conhece o governo. E o Isso. outro era um grande amigo meu, Inocêncio de Oliveira. Consegui trabalhar com Inocêncio de Oliveira. Então, eu digo para você que o que atrapalha as emendas é o tal do fundo a fundo. É que prejudica os municípios. Por quê? Porque o gestor, ele investe aonde ele quer. Isso tira a capacidade, né, das emendas que você enviou para o seu município, né? A Isso. emenda vai para outros lugares e não vai para o objetivo do qual ela foi colocada, né? Então, nós temos que combater a corrupção, principalmente na saúde. Por quê? Os deputados federais indicam diretores de hospitais. E os diretores de hospitais têm empresas. E essas empresas, né, entre aspas, recebem a emenda para colocar os insumos nos hospitais. E esses insumos não chegam. Eu fiz um dossiê para o Padilha do Hospital Federal aqui de Bom Sucesso, que não queria operar três crianças, fazer transplante de fígado de três crianças, porque não queria pagar R$ 1.000 para o anestesista. R$ 1.000 para o anestesista. Isso foi caso de Globo, de SBT, de todo mundo. Então, eu acabei fazendo um dossiê e o Padilha fechou o hospital. Então, se a gente não combater a corrupção, as nossas emendas nunca serão as emendas certas. Não vai chegar aí para o teu estado, para onde você quer, para as políticas públicas para as mulheres, as políticas públicas para a criança, para o idoso. Não vai chegar, porque elas acabam indo para o fundo a fundo e dali eles fazem o que querem. Eu coloquei R$ 1 milhão para o Hospital da Posse e o falecido prefeito tirou a emenda que era do Hospital da Posse, botou fundo a fundo e pagou os servidores. Então, a gente continua no mesmo caminho. A corrupção é o grande mal que rege o Brasil. Era isso que eu queria te dizer. E sou a favor da frase que o Brizola falou. É pelo orçamento que se conhece o governo. Muito obrigada. Perfeito, Lília. Inclusive, estou muito feliz de você estar participando, Você né? vai ficar Você com vergonha de votar contra. Boa noite. É, Marília, desculpa, o deputado Áureo entrou na sala. Ele podia dar uma palavrinha antes da sua continuidade? pode, sim. Noeli, a gente está sem seu áudio. Tu pode colocar ele Tudo na bom, tela aqui. deputada? Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Anani, Boa noite. Boa noite a todos os líderes. Deputada, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar aqui para o deputado Aldo dar uma palavrinha. pois Wagner, não. destaca o deputado, por favor. Primeiro, eu quero agradecer essa grande companheira, nossa Marília Reis, pelo privilégio de estar dividindo o conhecimento com todos nós da Academia de Líderes no Rio de Janeiro.
Quero falar da alegria de a gente poder tocar um projeto inovador no nosso estado e contar com tantas personalidades brasileiras como Maria e outros companheiros que estão fazendo parte desse projeto conosco. Quero aqui falar para todos os participantes que esse é um projeto que nós estabelecemos para qualificar, melhorar a nossa formação e gerar oportunidade para todos os filiados do Solidariedade no nosso estado. A Marília é um grande quadro do nosso Partido Nacional, foi nossa candidata a governadora de Pernambuco, de uma família tradicional política, com uma grande história construída através do trabalho, da dedicação e do compromisso, e que muito nos orgulha de estar participando conosco. Então, estou muito feliz, agradeço a todos por esse momento, tenho certeza que vamos construir uma solidariedade forte no Brasil e no Rio de Janeiro, e todos que estão aí fazem parte desse grande projeto. Então, hoje eu estou embarcando agora para Brasília, estou no aeroporto Santos Dumont, queria muito estar presente na aula desde o início, mas acabei uma reunião com o nosso governador Cláudio Castro, estou me dirigindo a Brasília para tocar as nossas pautas no parlamento, mas tenho certeza que a Marília está dando um show nessa divisão de conhecimento que ela está proporcionando ao nosso time. Então, falando de políticas públicas, tenho certeza que ela está mais do que preparada e qualificada e está levando conhecimento a todos, independente de ideologia, de cor partidária, de pensamentos ideológicos, a gente está aqui dividindo conhecimento para transformar a vida das pessoas no nosso país. É isso que a gente acredita da política, que é o instrumento transformador na vida de cada ser humano. Então, conte comigo. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado a todos os companheiros e boa aula. Valeu, Áureo, é uma alegria. Estou muito feliz pelo seu convite e conte comigo sempre. Inclusive, já vou me inspirar nesse seu projeto para a gente fazer uma formação também aqui em Pernambuco. E você vai ser convidado, viu, para Estou já à falar. disposição de participar. Pronto, para falar sobre o funcionamento do parlamento, até porque você é um dos grandes craques aí do nosso parlamento. É uma alegria ser companheira de partido sua. Você sabe que ele tem um carinho muito grande e sucesso aí nas articulações. Você que é um grande mestre nisso tudo. E vamos embora. Estava aqui também ressaltando a importância de a gente ter esse respeito por quem pensa diferente. Já fui logo me apresentando, dizendo do meu posicionamento político e que a nossa exposição não ia ter imparcialidade, porque não dá para você pedir para uma política ter imparcialidade numa exposição de um programa de qualificação política. Então, é importante ressaltar isso e eu espero também ouvir as posições divergentes para que a gente possa enriquecer o debate. Muito obrigada, Áureo. Como eu Parabéns sou, pelo seu Marília, grande trabalho. como eu sou de direita social e defendo os valores, os princípios, mais o Bolsa Família, a oportunidade da cota, a universalização da saúde. Então, o investimento em cultura, a gente está aí para debater e pensamentos diferentes que constroem um Brasil mais justo, que gera oportunidade para todos. Pois é, a gente pensa diferente em alguns aspectos, pensa parecido em outros, e é assim que a gente constrói unindo e não desunindo. Então, vamos juntos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Parabéns, deputado. Tchau. Marília, É, obrigada. Posso chamar o André? Tem duas pessoas para fazer comentários, o André e o Iata. deixa eu só comentar um pouquinho aqui a intervenção da Lilian. Queria de primeiro dizer que estou muito feliz de ela estar aqui participando, que Lilian tem uma trajetória que a gente conhece, né? Inclusive foi candidata a senadora pelo Rio de Janeiro, foi vereadora assim como eu, né? Deputada federal. Quantos mandatos, Lilian, de deputada federal? Um mandato, enfim, um ou dois mandatos. Um mandato federal e 3 de vereadora. Igual a mim, olha aí. Então, agradeço a participação. E queria dizer a você o seguinte: eu respeito tanto quem pensa diferente. Eu tenho tanto respeito e tanta preocupação de aprender com quem pensa diferente, que você falou que trabalhou com Inocência Oliveira. Quando eu fui candidata a governadora, meu vice era um sobrinho de Inocência Oliveira.
que inclusive hoje eu estou na terra de Inocência Oliveira, essa terra aqui, Serra Talhada, é a terra de Inocência Oliveira. E ele, durante sua atuação como parlamentar, ele trouxe grandes investimentos aqui para Serra Talhada. Serra Talhada cresceu imensamente durante a vida pública de Inocêncio e do próprio Sebastião, que foi quem foi meu vice, que foi deputado federal por alguns mandatos e foi deputado estadual também. E isso fez diferença. Agora, naquela época, o que é que se acontecia? É isso que você falou. Acontecia com diretriz. Não adianta dizer que é carimbado, porque hoje a maior parte não é. A maior parte não é carimbado. Existe essa questão do fundo a fundo, e isso foge ao que efetivamente seria o papel do legislativo, que é identificar a necessidade baseada em programas, ações e projetos do executivo. Pois não, eu queria ouvir a próxima pessoa que está inscrita. É o André. André, eu vou passar para o Yata, tá? Até você abrir seu áudio. Yata, tá por aí? Yata, seu áudio está fechado. Isso. Abri, professora. Tudo bem? Tudo bom? Marília, tudo bem? Meu nome é Yata Anderson, né? Tudo Estou bem, aqui Yara? vibrando. Toda aula eu vibro, porque eu sempre digo que esses momentos são sonhos de consumo, né? Estou tendo a oportunidade de participar da academia e vendo quão bom é poder falar abertamente sobre política e ter suas manifestações, suas ideias ouvidas e respeitadas. Eu vou falar como um agente público que sou, eu gosto de falar porque eu tenho orgulho da empresa que eu trabalho também, por ser um agente do governo, que é a Caixa Econômica, e eu acompanho, eu participo de todas as interações, ou então aquilo que o governo pensa e dissemina para a sociedade. A gente é praticamente um agente direto das iniciativas do governo, principalmente na área social. Eu tenho pego, Marília, família, eu pego um pai ou então uma mãe com relação ao pé de meia. E você falando do Bolsa Família, sobre a importância, tem as divergências, talvez a forma como o programa é implantado, enfim. Mas o que gera de renda para um município, o que mexe a economia, porque a pessoa que recebe um programa do Bolsa Família, há muito aquele questionamento, ele tem que trabalhar, mas a questão da dignidade é uma, outra, ele vai comprar na mercearia, ou então vai na farmácia comprar um remédio, ou vai na padaria para consumir um pão. Isso move tremendamente a economia. Agora, esse novo programa Pé de Meia, quando eu tenho interação com a mãe, normalmente é a mãe, e a criança, o adolescente, a mãe, eu pergunto para a mãe, eu faço questão de entrevistar e pôr o filho diante da mãe. Eu pergunto para a mãe, como é que você ia para a escola quando normalmente a mãe tem 30 ou 40 anos? Como é que você ia para a escola? Ela fala, eu ia com um uniforme, a gente até ganhava o uniforme, mas tinha que cuidar do puído para a roupa não estragar. Material era simples, normalmente levava assim, um saco de arroz, ia com aquele chinelinho havaiana e andava quilômetros de estrada de chão. Aí hoje a gente vem aí e a criança do meu lado. Normalmente o pai se emociona e a criança se emociona porque o pai não transmite essa vivência, ou então fala de uma forma mais agradável. Você tem que valorizar, mas o filho não pega. Então, quando um terceiro agente comunica essa ação para o filho, fala, olha, hoje o ônibus te pega na porta de casa, você tem material, você tem merenda, você tem uniforme, e hoje o governo está te presenteando com R$ 200. É para você valorizar toda a luta que nós, pais, passamos. Eu falo isso como agente público para essa criança. E é um prazer quando eu vejo um aluno ou um adolescente, 18 anos para mim, adolescente, 19 anos, para fazer um contrato de um FIES, fechar um contrato, ele traz o documento da faculdade e ele conseguiu 100%
de uma bolsa para medicina. E quando eu chego, eu vejo o posicionamento, e a mãe, ela fica sem a coragem de estar perto do menino, assinando o documento, porque ela começa a chorar, vendo a possibilidade que o filho dela está tendo de melhorar, de ter uma melhora na vida. Então, são vivências que eu tenho diárias, todo dia. Então, eu não posso esquecer, ou não posso deixar de falar que o país está tendo uma melhora. A gente não percebe. Quando falou sobre a aula anterior de história, e a nossa professora antropóloga, doutora, né? Quando ela traz isso, a gente esquece muito rápido das benesses que nós estamos tendo. Então, isso eu não, quando a sua fala entrou, eu não posso deixar de merecer tudo o que nós estamos vivendo, e há pouco tempo estava se gritando por direta já, e hoje a gente tem a oportunidade de opinar no voto. Então, muita coisa melhorou, e é importante a gente não esquecer mesmo de quem nós éramos, para o que nós somos agora e a oportunidade que nós temos. Eu costumo dizer que eu sou analógico e sou digital, então eu sou a geração que posso muito transformar muito ainda o meu entorno, devido ao conhecimento que nós temos. Então, parabéns pela fala, desculpe a minha fala, mas eu tive que trazer esse tom de emoção, porque eu vivo isso na pele, dia a dia, todos os dias. Tá bom, pessoal?